Oi, 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 seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai analisar mais uma vez a série Round 6, então puxa a vinheta. E antes de começar eu quero te lembrar, já saíram outros dois vídeos aqui no canal. O primeiro vídeo, que é esse que está aqui no card, analisando o Round 1 e esse outro vídeo aqui no canal, analisando o Round 2 e 3 dessa série. Se você não viu esses vídeos, eu fortemente recomendo que você assista eles primeiro. Assiste na sequência, porque eles vão trazer todo um contexto para a gente dar continuidade aqui na análise desse vídeo. Assim como a série tem um delineamento que vai um episódio somando no outro, a análise é a mesma coisa. Também preciso avisar que a gente vai ter spoilers gigantescos. Eu não tenho como analisar a série, esse round em específico que a gente vai analisar hoje, sem estar falando de spoilers, tá ok? Então se você não viu a série, vai lá e vê e depois volta pra cá. Hoje a gente vai falar sobre o Round 4, que é a dinâmica da bolinha de gude. E essa dinâmica, diferente das outras, ela escancara de uma vez por todas a individualidade. Ela escancara de uma vez por todas que é eu ou você. Agora não tem mais uma dinâmica onde eu posso simplesmente cuidar de mim, ser bom por mim sem prejudicar o outro. Agora chegou no ponto em que a dinâmica da brincadeira exige que para você se dar bem, o outro vai ter que perder. E isso, a vida é assim. Nem sempre em todas as situações, mas vai ter situações da vida, existem situações da vida em que é assim. Em que quando você ganha, alguém perdeu para você ganhar. Talvez você não tenha isso tão declarado, tão consciente, mas muitas vezes acontece. Querendo mal ou não querendo mal, na inocência ou não na inocência. Quando você ganha, alguém perdeu. Quando você fecha com um cliente, teu concorrente perdeu ele. Quando um amigo seu te pede um favor e você diz sim ou não, você está se priorizando ou priorizando o outro. E alguém vai perder, seja tempo, seja dinheiro ou o que for. Nesse caso, a série é o extremo, perde a vida. Na vida, não necessariamente na nossa vida real, não necessariamente a gente perde a vida, mas são escolhas, sempre são escolhas. E esse round em específico faz a gente questionar muito isso, o quanto eu preciso escolher entre eu ou o próximo. E a série força isso. Por quê? Porque os idealizadores do jogo ordenam que os personagens formem duplas. E o que acaba acontecendo é você, jogador, forma a dupla com quem você mais tem afinidade. E quando chega na dinâmica da bolinha de gude, só um dessa dupla vai sobreviver. A série apresentou um casal formando dupla. E o casal precisou decidir quem viveria e quem morreria. Naquele momento você se confronta entre o bem, fazer o bem pela pessoa que você ama, ou cuidar de você. E aí, qual decisão você tomaria? E de novo, a série exponencializa dizendo que é a morte da pessoa. Mas quantas coisas talvez na sua vida você já abriu mão para favorecer os outros? Muitas pessoas têm crença de não merecimento. E isso tem todo um contexto sociológico, tem todo um contexto da criação que a gente recebe, mas sim, muitas pessoas têm a crença de que o outro merece mais do que eu. E essas pessoas têm muita dificuldade em dizer não para o outro. E se você é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não para o outro, esse recado cabe para você. O quanto você tem tirado da própria carne para o outro. Até quando você vai fazer isso na sua vida? Além disso, a gente reforça ali mais uma vez o quanto a nossa infância, a nossa história impacta nos nossos dias de hoje. A gente viu ali um diálogo entre duas mulheres que não tinham ideia de como aquelas brincadeiras funcionavam, porque elas foram criadas com outra finalidade na infância delas. Elas estavam ocupadas cuidando da casa, cuidando da família e não tiveram o privilégio de brincar, brincadeiras na rua, brincadeiras de criança, não puderam ter uma infância. E ali a gente já percebe, primeiro, como tem, historicamente, definição de funções, segregação entre gêneros, porque a mulher tem que saber fazer isso, o homem tem que saber fazer aquilo. E a gente acaba induzindo uma criação baseada em gênero. Hoje em dia, graças a Deus, isso já está mudando, mas eu tenho certeza que seus pais receberam essa criação. Além disso, a gente viu ali a CBO, que é a irmã de um menino que está em um orfanato. Essa personagem carregando o fardo de cuidar do irmão. E sim, eu vou chamar de fardo, porque foi dado isso para ela. Não era filho dela. Não quer dizer que ela não tem amor pelo irmão, mas foi uma coisa que foi imposta para ela. E naquele momento a vida dela foi condicionada a isso. Primeiro meu irmão, depois eu. Eu sirvo para cuidar. Além disso, nesse episódio a gente viu o Sang-woo
roubando as bolinhas de gude e enganando o indiano Ali. E ali a gente viu um reflexo do que era a atitude dele no mundo real, fora daquela dinâmica do jogo, que era só mais uma atitude dele da mesma forma. Ele era um investidor e ele estava roubando, desviando dinheiro das outras pessoas. E o que a gente percebe ali ao longo da série é que a motivação dele não era pelo dinheiro que ele fazia isso. Não era pelo dinheiro. Era pela autocobrança que ele se fazia em ser o exemplo daquela comunidade em que ele vivia. Se você lembrar da série, você vai ver que teve várias cenas em que mostrava a comunidade exaltando ele como o jovem que conseguiu ter sucesso na vida. E através de fazer e ter sucesso, ele encontrou o valor dele. Ele direcionou o amor próprio dele para o que ele fazia, para o resultado que ele tinha de vida. E isso é um erro. A gente tem uma pirâmide do indivíduo onde a gente tem a nossa composição pela nossa identidade, pela nossa capacidade, pelo nosso merecimento. Quem eu sou, o que eu faço e o que eu tenho. E eu vou falar por mim, muitas vezes ao longo da minha vida eu coloquei o meu valor no que eu fazia. E o valor da gente tem que estar em quem a gente é prioritariamente. E o personagem colocou o valor dele, talvez ganhou elogios, validação, ele ganhou validação de uma comunidade inteira, o quão maravilhoso ele era, por quão longe ele chegou, pelas coisas que ele alcançou, pelo que ele realizou. Então não era pelo dinheiro, era pela construção da identidade dele, era porque aquilo gerava amor próprio para ele, ele se sentia importante, pertencente. Então se ele tivesse que roubar as bolinhas de gude para superar tudo isso, se ele tivesse que roubar os investidores dele, né, as pessoas que confiaram no dinheiro, o dinheiro a ele, se ele tivesse que roubar para manter esse status e essa posição que a comunidade deu para ele, que gerava valor para ele, identidade para ele, ele ia fazer. E aí eu quero que você se questione o quanto você talvez também venha botando muita energia em fazer bem feito, para ser validado, para ser reconhecido, para ter valor. É o caminho errado, acredita, eu vivi isso. Não é que a gente não tem que fazer as coisas bem feitas, mas o nosso valor não se define pela nossa capacidade, não prioritariamente. O quanto você consegue reconhecer o seu valor, independente de fazer as coisas, independente da sua profissão, do seu cargo, do seu dinheiro, ou do quanto você consegue fazer bem as coisas, independente. Eis que a gente chega agora para a dupla do Jin-Han e do Yu-Nan. O Yu-Nan é aquele senhor idoso, e eles formam dupla na dinâmica da bolinha de gude. E o que a gente vê ali é o Jin-Han chegando ao ápice de perder, e quando ele perde, no ato dele perder, ele percebe que o senhor idoso, que o Yu-Nan, não tá mais raciocinando bem, não tá mais tão lúcido. E ele tira proveito desse cenário para iludir o Yu-Nan, para mentir para ele, para reverter o jogo e ficar ganhando tudo na base da mentira. E quando chega na reversão completa, aonde o senhor idoso, aonde o Yu-Nan iria perder, o Yu-Nan revela que ele estava lúcido, estava consciente e a cara do Jin-Han cai no chão. E uma analogia que a gente pode fazer aqui é quantas vezes a gente faz um comentário inocente sobre o outro e esse outro não está presente. Fazemos isso porque é uma forma de gerar um pouco de autoestima para a gente por comparação. A nossa mente funciona mais ou menos assim. Eu internamente reconheço meus defeitos, mas eu tenho medo que o mundo me rejeite por conta deles. E aí eu vejo o outro lá, e eu vejo o meu valor aqui, o valor do outro aqui. Quando eu aponto que o outro tem defeito, eu diminuo ele e me sinto mais igual. Então quando acontece esse movimento de falarem pelas costas, lá no fundo, se fizerem isso com você, tem empatia. Essa pessoa simplesmente tem inseguranças, uma baixa autoestima, e tudo que essa pessoa está querendo fazer é se sentir mais igual, menos diminuída, porque ela própria não enxerga o seu valor. Então ela precisa tentar fazer todos estarem na mesma base que ela. Se alguém fala mal de você pelas costas, não está fazendo, tem as exceções, lógico, mas no geral não está fazendo querendo ter o mal, está fazendo para minimizar uma dor que ela própria tem, uma insegurança que ela tem. E se você já fez isso com alguém, mesmo que de forma muito inocente, muito sutil, avalie qual é a sua insegurança que você tem, que você está precisando diminuir o outro para se sentir melhor. É genuinamente sobre você, sobre quem está falando e não sobre quem está recebendo a opinião crítica.
E aí a gente tem essa cena linda em que ele escancara pro Jin-Han que ele estava lúcido e que ele entendeu tudo. E a cara do Jin-Han representa a cara de quem falou mal pelas costas e foi confrontado. Aquela cara de quem não sabe onde se enfia, porque percebe o quão pesado foi o que falou ou fez e nem tinha consciência do quão pesado foi o que falou ou fez. Mas a falsa sensação de que o outro não está percebendo, de que o outro não está recebendo aquilo diretamente, isso gera uma falsa sensação de que eu não estou gerando mal para a pessoa. A falsa sensação de que o idoso, de que o Yunnan não estava percebendo, aliviava o tom da coisa. A falsa sensação que você vai ter de que o outro não vai estar ouvindo o que você está falando, gera uma leveza para estar fazendo isso. E quando escancara, você sente um peso na consciência gigantesco, porque aí cai a ficha do mal que você gerou para outra pessoa. Esse era o vídeo de hoje. Ele ficou um pouquinho mais longo, mas receba com muito carinho e nos vemos no próximo vídeo. E vou reforçar aqui nas recomendações, vai ficar os vídeos dos primeiros episódios, vamos chamar assim, dessa análise da série, onde analisamos o round 1, o round 2 e 3. Certo? Um beijo no coração.